Olá, galerinha do sétimo ano! Estamos chegando aqui de novo para mais uma rodada aí de videoaula. E, gente, pela graça de Deus, nós conseguimos chegar ao terceiro bimestre. Bem-vindos à nova fase de Dilmande. Não, calma. Gente, chegamos ao nosso novo nível. E vamos dar continuidade, enquanto as aulas presenciais não voltam, a gente vai seguindo a vida aí na videoaula, beleza? Então, gente, como falei pra vocês, chegamos ao nosso terceiro bimestre e vamos para a nossa primeira aula desse terceiro bimestre. E, como sempre, eu peço para você pegar seu livro, seu material, caneta, lápis e vamos lá. Vamos começar então. Gente, o assunto da nossa aula de hoje é sobre as lendas. Eu acho esse assunto muito legal, muito bacana e eu espero que também vocês gostem. Talvez vocês já tenham visto esse assunto, mas a gente vai dar só uma recapitulada. Talvez você tenha visto aí com a professora de português e a gente vai dar só uma recapitulada no que é as lendas. Então vamos lá, este assunto está na página 90 do seu livro. Você pode estar localizando aí no seu livro. Dê um pause no vídeo para você procurar com calma, tá bom? Página 90, nós vamos falar sobre as lendas. Então, vamos lá. Bom, gente, o que são as lendas, galera? Como diz aqui, acompanha comigo. As lendas narram acontecimentos fictícios, ou seja, não são reais, que se passam em um tempo remoto, um tempo muito antigo, e que apresentam um espaço caracterizado pela presença da natureza. Então a gente tem aí uma breve definição de lenda, são fatos não reais, tá bom? Que se passam em tempos assim muito antigos e a gente sempre vai ver a natureza nessas lendas aí. Se você quiser pausar o vídeo para copiar essas informações, fique à vontade. Vamos lá, vamos seguir. Outra característica é o seguinte: as lendas foram criadas com o objetivo de tentar explicar de forma simbólica, através de simbologias, né? Fenômenos naturais, sobrenaturais, históricos, ou elas também podem transmitir ensinamentos. Então, galera, as lendas, elas tentam explicar a origem de algumas coisas. Tanto é que você tem várias lendas que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, tipo a lenda do Guaraná, a lenda da mandioca, a lenda da Vitória Régia, né? Eles tentam aí explicar o porquê daquilo ser daquela forma. E ele vai trazer simbologias, ele vai trazer elementos sobrenaturais também, né? Como a magia, né? A lua, essas coisas todas. E também elas vão transmitir ensinamentos também, como a gente vai ver mais lá pra frente alguns exemplos de lenda que trazem ensinamentos. Então você pode também, se você desejar, pausar o vídeo para copiar essas informações. Ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Gente, opa! Gente, então, outra coisa das lendas, outro conceito, é que as lendas são transmitidas oralmente de geração a geração. O que é oralmente, galera? É falado, não é nada escrito. Por exemplo, alguém contou uma lenda pra mim, eu vou contar para outra pessoa, essa pessoa vai contando para outra pessoa, e assim vai. Então, a lenda, elas foram transmitidas oralmente. Sabe quando tu vai pro interior? Não sei se tu já foi pro interior alguma vez. E eles geralmente têm várias lendas para contar, porque eles realmente acreditam naquela história. Então lá quando a gente vai pro interior, eles sabem de muitas lendas. Então eles vão contando, e aí vai contando para uma pessoa, para outra pessoa, para uma pessoa. E quando vê, essa lenda já tá super conhecida, porque todo mundo já ouviu falar. De geração em geração. Por isso que a gente pode ter várias versões de uma mesma lenda. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa contou pra mim, e aí quando eu for contar essa lenda, eu posso mudar, eu posso esquecer de alguma coisa, ou eu posso acrescentar alguma coisa. Então essa lenda aí, ela já vai sendo modificada de pessoa para pessoa. Por isso que hoje a gente encontra várias versões de uma mesma lenda, por causa disso.
Porque quando é falado, não é escrito, então a pessoa pode tirar coisas, pode acrescentar coisas. Ok? Vamos seguir. Agora, pessoal, a gente vai ver as características das lendas, tá bom? Bem aqui comigo, presta atenção. Preste bastante atenção, então, nessa parte. Olha, a primeira característica é a antiguidade. Como assim? Por que antiguidade? Porque essas lendas existem há muito tempo, muitíssimo tempo. Anonimato. O que é um anonimato, galera? Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que essa lenda ela é contada de pessoa para pessoa, ela pode variar? Então, o anonimato é o seguinte, é que ninguém sabe ao certo quem foi a pessoa que inventou aquela lenda, quem foi a primeira pessoa a contando essa lenda. Então, como elas têm origem assim popular, ou seja, de várias pessoas, a gente não sabe o autor das lendas. Por isso que é o anonimato, porque vai contando de pessoa para pessoa. Então, a gente não sabe quem foi aí a primeira pessoa a contar essa lenda. Outra característica é a persistência. Como assim? A persistência quer dizer que essas lendas sempre vão ser repassadas. Elas nunca vão acabar. Sempre vai ter alguém que vai estar contando essas lendas. E é persistência. É por isso que essas lendas, por exemplo, a tua bisavó, tataravó ouviu essa lenda, tua bisavó, a tua avó. Então, faz muito tempo, né? Então, ela é muito antiga. Por quê? As pessoas cada vez mais persistem em repassar essas histórias. E por último, a gente tem aqui a oralidade, que eu expliquei no slide anterior, né? Que é o quê? Que elas são contadas, né? Faladas para as pessoas, tá bom? Por meio da arte de contar histórias. Então, a gente tem aí essas 4 características das lendas. Seria muito bom você anotar isso, com certeza vai ser muito útil pra gente, tá bom? Então tá aqui, espero que vocês estejam acompanhando. Tenho certeza que vocês já devem ter visto outros exemplos, né, de lenda. Então vamos seguir. Gente, nós temos também vários tipos de lenda. E aqui eu vou destacar para vocês 3 tipos. O primeiro tipo de lenda que a gente vai ver são as lendas indígenas, que elas têm características amazônicas, tem a presença dos índios, a natureza, as florestas. E a gente tem várias lendas muito conhecidas, tem a da Iara, do Boto, Saci Pererê, tem muitas. E eu selecionei para vocês aqui um exemplo de lendas indígenas, então confere aí. Nayá era uma jovem índia, bela e virgem. Sua beleza atraía a atenção de todos os outros jovens da tribo, mas ela desprezava todos, pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jaci, a guardiã da noite, que tinha um grande amor pelas garotas jovens e puras, e por vezes escolhia uma delas, transformando-a em estrela. E assim elas passavam a noite, dançando com a deusa no céu. Nayá sonhava com o dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem partia e ficava esperando a lua surgir. Quando esta aparecia, Nayá passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca, pois nada fazia, além de esperar ser arrebatada pela deusa Jaci. Certo dia, Nayá, que esperava a lua surgir, percebe que Jaci desta vez apareceu muito mais perto do que antes. A deusa estava sobre as águas. Nayá não teve dúvidas e se jogou nos braços da deusa. Mas na verdade, esta não era a deusa verdadeira. Se tratava apenas do reflexo da lua nas águas. Nayá, que já se encontrava fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jaci se comoveu ao saber da morte de Nayá. A lua transformou a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, Nayá podia dançar com a lua, quando esta refletia nas águas. E esta é a história de como a deusa Jaci criou a Vitória Régia, a flor que
que somente à noite se abre em todo o seu esplendor para dançar com a lua. Um outro tipo de lenda que a gente observa também são as lendas africanas, como o próprio nome já diz, tem origem na África, muito conhecida na África, e como vocês sabem, a África teve uma grande influência aqui na nossa cultura, né? Então agora vou mostrar para vocês um exemplo de lenda africana, que eu acho que vocês já conhecem, ela é bem legal, então assiste aí. Baba, Sim, meu filho. conta uma história. Qual delas? A da nossa casa. Há milhares de anos, um meteorito feito de vibrânio, a substância mais forte do universo, atingiu o continente da África, afetando a vida vegetal ao redor. Quando chegou a Era do Homem, 5 tribos se estabeleceram lá e chamaram de Wakanda. As tribos viveram em guerra constante umas com as outras, até que um xamã guerreiro recebeu uma visão da deusa Pantera Bast, que o levou direto até a erva coração. Uma planta que concedeu a ele força, velocidade e instintos sobre-humanos. O guerreiro se tornou rei e o primeiro Pantera Negra, o protetor de Wakanda. 4 tribos concordaram em viver sob o governo do rei. Mas a tribo Jabari se isolou nas montanhas. Os wakandanos usaram o vibrânio para desenvolver tecnologias mais avançadas do que qualquer outra nação. Mas enquanto Wakanda prosperava, o mundo ao redor sucumbia ao caos. Para manter o vibrânio seguro, os wakandanos juraram se esconder em plena vista, guardando a verdade sobre seu poder do mundo exterior. Um outro tipo de lenda também, galera, são as lendas portuguesas, que assim como a cultura africana, os portugueses também tiveram grande influência na nossa cultura. Na verdade, enorme influência, tanto é que eles foram os colonizadores do Brasil. Nossa língua é devido à influência deles, religião, enfim, eles têm muita influência na nossa cultura. E agora eu vou mostrar para vocês o exemplo das lendas portuguesas. Um trasgo tem a aparência de um ser humano comum, com um diferencial, sendo a sua altura. Ele costuma ser descrito com o tamanho de uma criança, ou até semelhante a um duende. Outras versões o descrevem muito mais semelhante a um duende e um goblin do que a um ser humano. Isso deve-se ao fato de que eles teriam um parentesco com esses seres. Também sempre são descritos usando gorros ou vestimentas vermelhas. O mito da criatura trasgo possivelmente deriva dos mitos dos duendes, leprechauns, gnomos ou até mesmo dos goblins. E nesse vídeo, nós estamos abordando a versão portuguesa dessa criatura. Em Portugal, é dito que ele é um ser muito travesso, podendo ser considerado uma alma penada. Mais especificamente, a alma penada de uma criança não batizada. Não encontrei o significado de seu nome, mas passou a ser associado com crianças travessas ou simplesmente atos travessos. Existe uma variação da lenda, que vem da província autônoma espanhola, chamada de Astúrias, e pode explicar qual o objetivo desse ser. O seu propósito único seria o de causar o caos e a desordem na casa onde decidiu se hospedar, e claro, suas travessuras afetariam a família que vive lá. Eles podem desde quebrar pratos e mover objetos de lugar, até arrastar móveis e quebrar janelas. É dito que acreditam serem capazes de fazer tudo o que desejarem, mesmo isso não sendo verdade. O que se sabe a respeito de suas habilidades é que eles têm poderes sobrenaturais, mas a extensão de tais poderes é desconhecida. Uma curiosidade sobre essas criaturas é de que eles podem seguir a família que mora na casa em que ele se estabeleceu, caso ela decida se mudar. Entretanto, é possível se livrar desse ser, basta mandá-lo ou desafiá-lo a executar uma tarefa impossível. E como eu já disse antes, eles acreditam serem capazes de fazer tudo o que desejarem. Use sua criatividade. Eu desafiaria ele a dar 10 voltas completas no universo. Mas seguindo a mesma lógica, acredito que se ele for um ser físico,
Talvez desafiá-la a fazer algo extremamente perigoso ou mortal seja uma boa maneira de se livrar de tal criatura de uma vez por todas. Como vocês devem ter percebido, essa talvez possa ter sido a criatura que inspirou o mito brasileiro do Saci Pererê, que, claro, sofreu algumas modificações. Gente, estamos então encerrando nossa aula. E para encerrar nossa aula, galerinha, claro, como sempre, vou deixar para vocês uma atividade para a gente corrigir na próxima semana, que é a atividade da página 92, sobre o assunto de hoje, que é lendas. Lembrando que estamos no módulo 3, tá bom? Já vamos passar aí para o módulo 3. Então, é sempre importante, galera, que você faça atividade, tá bom? Que você não só assista o vídeo de correção só para pegar as respostas, ou até mesmo você nem assista esse vídeo de correção, mas volto a dizer que quando você faz isso, como você não faz atividade só porque a gente não está em sala de aula, quem deixa de aprender é você. Então, é muito importante que você se esforce para você não ficar perdido nas aulas. Então, tente fazer atividade, faça as correções bonitinho, tá bom? Isso tudo é para o seu conhecimento, para o seu bem, tá bom, gente? Então, nós vamos encerrando por aqui nossa aula. Espero que vocês tenham curtido essa aula de lendas e a gente vai continuar nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, bons estudos para vocês, até a próxima, beijos, tchauzinho!